O Jornal da Câmara tem o prazer de receber o jornalista Audálio Dantas, alagoano da cidade de Tanque d'Arca, onde ele nasceu em 1932. Audálio passou pela Folha de São Paulo, na época Folha da Manhã, ainda na década de 50, chegou à revista O Cruzeiro nos anos 60, passou também pela Quatro Rodas e pela revista Realidade. Em 1975, Audálio Dantas assumia a presidência do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. No dia 29 de outubro daquele mesmo ano, aliás, dia 26 de outubro daquele mesmo ano, denunciou omissões no assassinato de Vladimir Herzog. Audálio deixaria a presidência do sindicato em 1978, quando foi eleito deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Na Câmara dos Deputados, dedicou o mandato à luta pelas liberdades, em especial pela liberdade de imprensa. Em 1981, Audálio Dantas recebe o Prêmio de Defesa dos Direitos Humanos da ONU. 2 anos depois, ele foi o primeiro presidente eleito por voto direto na FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Em julho de 2012, fez uma compilação de 13 de seus melhores textos para a obra Tempo de Reportagem, um livro muito bom. E lançou recentemente o livro As Duas Guerras de Vlado Herzog. Este livro aqui, que nós estamos mostrando, portanto, nós vamos conversar com o Audálio Dantas a respeito destes temas que estão ligados à Comissão da Verdade. Está vendo o depoimento ontem, Audálio? Primeiro, um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite. Audálio, o depoimento do Ivo Herzog ontem, depois do depoimento do Silvaldo, afinal de contas, um fotógrafo que se cala durante 38 anos e participa de uma farsa, ele é cúmplice ou ele foi conivente? Qual é o termo que a gente usa para designar esse silêncio de 38 anos? Bom, eu acho que a palavra cúmplice é um pouco forte demais para se aplicar ao caso, mas no mínimo foi uma grande omissão. Você não pode condenar porque as pessoas se comportam de acordo com as suas visões do mundo, etc. e tal, mas eu acho que 38 anos depois, ele manter essa coisa realmente foi uma omissão grave, Mesmo porque, desde o dia seguinte ao assassinato do Vlado, os jornalistas e depois a população, de um modo geral, iniciaram um movimento de protesto e em nenhum momento, principalmente dentro do Sindicato dos Jornalistas, de onde partiu a denúncia desse assassinato, em nenhum momento nós aceitamos a tese do suicídio. Muito mais quando vimos essa fotografia. No dia 27 de outubro, ou seja, 2 dias depois da morte do Vlado, eu fui convocado como presidente do Sindicato dos Jornalistas ao 2º Exército e lá me foi exibida pelo general Ferreira Marques essa foto como prova de que havia um suicídio, um enforcamento por suicídio. Aquilo reforçou a minha convicção de que não havia um suicídio em função desse detalhe aí visível que é um enforcado de joelhos dobrados. Mais ainda porque depois... Que é a grande incongruência da foto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, o enforcamento com os pés apoiados sobre o chão, o joelho... Quase o joelho no chão. Isso não quer dizer que não seja possível. Tecnicamente é possível. Se o indivíduo quer se suicidar, ele pode fazer isso. Mas acontece um detalhe importante. Aquela grade, essa foto do... Como é o nome do rapaz? Nilvaldo? Silvaldo. Essa foto mostra o cinto preso a uma barra da grade. Acima daquela barra tinha outras. Então a pergunta é por que ele não teria posto em lugar onde não precisasse ficar de joelhos enforcado? Bom, todas essas dúvidas, só falta esclarecer isso. Quem fez, quem armou, quem pendurou o Vlado naquela coisa. Agora, o fotógrafo foi lá e fotografou e depois foi embora. Ele era, digamos, uma peça de uma engrenagem que nem queriam saber quem ele era. Era apenas um fotógrafo que foi fazer essa foto. Agora, é importante que, de qualquer maneira, que ele venha e deponha que fez essa foto em 1975. Esse foi, Audálio, o principal debate da Comissão da Verdade da Câmara Municipal ontem, com a presença dos vereadores, do Gilberto Natalini, vereador do PV que preside, do Mário Covas Neto, vereador do PSDB que é o relator. E aí esse debate sobre cumplicidade, conivência, omissão, esse peso histórico que se deu, foi a toada do depoimento. O que você achou da declaração do filho do Vladimir Herzog? Aliás, no seu livro tem uma foto na página 220
do Ivo Herzog. Aos 9 anos. Aos 9 anos, no Sindicato dos Jornalistas, observando a foto do pai. Do pai. É uma foto tocante. Bom, eu acho o Ivo Herzog está fazendo um trabalho muito importante como diretor do Instituto Vladimir Herzog, do qual eu sou conselheiro. Acho que não deve ser em termos de acusação desse rapaz que fez essa fotografia, mas uma coisa não se pode deixar de admitir. Houve uma omissão que durou muito tempo, muito tempo. Eu não estou acusando, porque aquela coisa da pessoa, daqueles dias em que o sindicato denunciava, antes da morte do Herzog, as prisões de jornalistas, torturas de jornalistas, naqueles dias nós tínhamos muito medo daquilo, mas estávamos diante de uma situação que ou você avançava ou você era vencido pela covardia, foi isso. Olha só, Audálio, notícia da Agência Estado, a cineasta Lúcia Murai e a historiadora Dulce Pandolfi detalharam os abusos que ela sofreu na ditadura militar e emocionaram a Comissão Estadual da Verdade no Rio de Janeiro ontem, contando que ouviram frases como: aqui não existe Deus, nem pátria, nem família, só nós e você. Segundo, sobre os abusos sexuais sofridos nas dependências do OICOD. Eu chorava e pedia para eles me matarem. Eles riam. Eram donos de nossas vidas e de nossas mortes. Lúcia relatou que sofreu abusos sexuais de Najib, algo que ele próprio chamava de tortura sexual científica. A contribuição da Comissão da Verdade Federal, estadual e municipal no esclarecimento desses casos? Bom, primeiro há uma discussão, há certos setores que acham que a Comissão da Verdade devia ir além, buscando a punição dos responsáveis por esses crimes. Eu acho que também seria o ideal. Mas, mesmo tardiamente, a Comissão Nacional da Verdade e as outras que surgiram nas assembleias, nas câmaras municipais, nas categorias profissionais, eu sou presidente da Comissão da Verdade dos jornalistas brasileiros, eu acho que isso possibilitou que a população, principalmente os jovens, hoje, tomassem conhecimento, porque muita gente acha que é uma ditadura militar, etc. Mas são fatos como esse foram a centenas. Inclusive, Audálio, muita gente em redes sociais, como Facebook, Twitter, falando que na época da ditadura o país ia melhor, né? Quer dizer, esse tipo de pregação, que muitas vezes parte de uma geração de 20, 22 anos que não viveu esse ciclo. Pois exatamente, essa é a importância de se estar hoje discutindo essas questões. Eu acho que essas pessoas estão enquadradas na categoria definida por Brecht, que o pior analfabeto é o analfabeto político. Sim. É o sujeito que não sabe, não quer saber e acha que está tudo muito bem para ele e acabou. Agora, Audálio, o cenário em que o Brasil estava, havia um alinhamento com a América Latina como um todo, e o risco, aquela história toda que motivou o golpe, o risco de que o Brasil se associasse a nações do leste europeu, a União Soviética, a Cuba, a declaração do embaixador dizendo que o Brasil não poderíamos ter uma nova China na América Latina, né, dada a dimensão continental do Brasil. O Chile, especificamente o Chile e a Argentina, conseguiram levar à justiça alguns dos envolvidos na ditadura militar. Aqui no Brasil, esse processo patinou. Pois é, isso aí é uma situação muito grave de omissão. Eu costumo dizer, eu tenho feito muitas palestras ultimamente em função da Comissão da Verdade dos Jornalistas. Acho que os sucessivos governos democráticos, aqueles que assumiram o poder em função, graças à reação da sociedade, que foi para a rua, exigindo a queda da ditadura, os sucessivos governos que vieram depois do fim da ditadura não tiveram a devida coragem de enfrentar esse assunto. Não tiveram a devida coragem. Por quê? Eu acho que dentro de um espírito de acomodação e de omissão, que a gente só tem que lamentar. Infelizmente, nós temos uma elite política que é consequência, resultado de uma elite econômica, social, que se estabeleceu no país desde o século XVI,
que é isso. Essa elite acha que estando bem para ela, está bem para todo mundo. O resto, né? É mais ou menos isso. Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando ao vivo, 1h19 em São Paulo, com o jornalista Audálio Dantas. Ele é o autor de As Duas Guerras de Vlado Herzog. Este livro conta ou relata parte de um drama pessoal que Vladimir Herzog enfrentou ao sair da Iugoslávia, vir para o Brasil, perder os avós num campo de concentração e depois voltou para a Europa, chegou a trabalhar na BBC, queria ver o Brasil redemocratizado, veio viver seu sonho e o seu sonho acabou sendo o seu fim. É por isso que se deve ler o seu livro, Audálio? Esse livro tem um capítulo que se chama Saudades do Brasil. É exatamente isso que você acabou de dizer. O Vlado, eu costumo dizer também, ele se tornou um cidadão brasileiro muito mais brasileiro do que muitos dos que estão por aí, nós que nascemos aqui, etc. A formação dele é brasileira. Ele não renegou a sua identidade judaica, mas ele foi principalmente um brasileiro e por isso ele morreu. Não que ele tivesse sido um herói. O Vlado não foi herói, nem queria ser um herói. Aliás, era uma pessoa que acreditava, inclusive, que se apresentando, como aconteceu ao Segundo Exército, para vergonha nossa, ele foi assassinado numa dependência do Exército Nacional. Sim. Ele se apresentou porque tinha a convicção de que ele podia ter uma participação política, mas ele não era um militante, um ativista político. Sim. Ele achava que não tinha nada que tivesse contrariado até a lei imposta pelos militares. E você era presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. No dia em que o Vladimir Herzog foi morto, você era o presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. Este livro, As Duas Guerras do Vlado, pode virar um filme? Eu espero. Aliás, há muitos amigos meus, colegas, que acham que o roteiro já está pronto, né? Com o livro? O roteiro. Esse livro, ele não é apenas mais uma história sobre o caso Herzog, que é emblemático. Sim. Mas ele conta, é a visão de dentro para fora. É a visão de quem estava no olho do furacão. Não eu. Eu também, mas os companheiros do Sindicato Jornalista e depois os jornalistas de São Paulo que acorreram ao sindicato. Eu conto o dia a dia do que foi a tensão e o medo que se instalou em São Paulo a partir da ação desses grupos da ultradireita no DOI-CODE de São Paulo. Mas o problema não foi só em São Paulo, né? Não, claro. Olha só, durante os cerca de 3 meses em que a Lúcia Murat ficou no DOI-CODE, ela foi agredida com socos e pontapés, sofreu afogamentos, recebeu choques elétricos, ficava pendurada num pau de arara e ainda teve um jacaré andando sobre o corpo dela nu. Quer dizer, o grau de requinte no expediente da tortura é algo a se investigar. Pode-se dizer requinte de selvageria, né? Porque casos semelhantes a esse, recentemente a Miriam Leitão, nossa colega jornalista, que era uma pessoa que tratava de economia, inclusive sofrendo críticas por posições que de repente ela resolveu contar a história dela. Ela, grávida de 3 meses em Vitória do Espírito Santo, foi presa por participação em movimento estudantil, coisa desse tipo, e na cela em que ela ficou foi jogada uma cobra. Né? Quer dizer, o que pode você deduzir disso? Só que esse pessoal estava louco. E o pessoal estava louco. Agora, esta loucura, não se pode deixar de reconhecer isso. Essa loucura foi induzida pelos que estavam no comando do país. A semana passada, 2 semanas aí, morreu o ex-presidente Videla da Argentina. Né? Jorge Videla. Jorge Videla. É claro, não adianta o pessoal da SS dizer que a ordem vinha lá de cima. Não adianta. Se o sujeito tiver o mínimo de consciência humana, ele não pode praticar determinada coisa. Agora, a responsabilidade está lá em cima. Sem dúvida. Sem dúvida. Audálio, para a gente finalizar, essas histórias todas que emergem nas comissões das verdades, sejam elas municipais, estaduais ou federal, ou na Comissão da Verdade Federal,
elas contribuem para esclarecer o que estava obscuro na ditadura. Cada vez mais fica a impressão de que a gente está perto do fim e aí surge algo que nos surpreende novamente. Bom, ela acrescenta isso aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Acrescenta a possibilidade de que as novas gerações tomem conhecimento de fatos que muita gente acha que era impossível acontecer. Aí eu tenho a história do jornalista Frederico Pessoa da Silva, que foi preso também antes do Vlado, no Segundo Exército, e ele estava sob tortura e negando, até que usaram um expediente que era muito comum. Trouxeram a mulher dele, que não tinha nenhuma, era uma médica, não tinha absolutamente nenhuma participação política. Trouxeram a mulher, desnudaram na frente dele e ameaçaram o estupro. Quer dizer, eram métodos dessa natureza que eu duvido que os nazistas tenham usado coisa pior. Aliás, eu costumo dizer, As Duas Guerras de Vlado Herzog, o título desse livro, resume o seguinte: ele fugiu da perseguição nazista, que matou quase toda a sua família nos campos de concentração, veio para o Brasil e morreu na mão de nazistas brasileiros. Olha, tomara que esta obra, As Duas Guerras de Vlado Herzog, se transforme de fato num filme, lançando luz sobre um dos capítulos mais escuros da história da ditadura militar. Acho que houve aí uma grande conquista, e tenho certeza que o Audálio concorda com isso, quando foi emitido um atestado de óbito em que confirma que o Vladimir Herzog foi assassinado e não cometeu suicídio. Consequência da Comissão da Verdade. Consequência da Comissão da Verdade. Olha, Audálio, muito bom papo. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Wagner. Valeu pela atenção. Valeu, muito Valeu obrigado mesmo.